É isso aí, galera. Vamos lá. Mais um vídeo aqui pro canal. E a ideia é comparar dois gigantes. Dois gigantes do segmento de shopping center. XPML, VISC11. E aí? A gente vai comparar aqui os principais indicadores desses dois fundos imobiliários de shopping, os dois maiores aí da indústria. Que fique claro, não se trata de recomendação de compra ou venda desses dois ativos. Combinado? Mas antes da gente entrar aqui no conteúdo, quero pedir para você dar aquela força marota para o meu canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreve aí, deixa o seu like, porque você fazendo isso, o YouTube vai entender que o meu conteúdo é relevante e que precisa chegar em cada vez mais pessoas. Se você também não quiser perder nada do que lançar, clica no sininho, ativa as notificações, porque toda vez que sair algum conteúdo novo, o YouTube vai te avisar onde quer que você esteja que tem novidade na área. E se você tiver interesse na minha assessoria de investimentos aqui pela XP, tô deixando o meu Instagram aqui na descrição do vídeo. Me chama lá, me manda uma mensagem, a gente conversa, marca uma reunião. Se fizer sentido, a gente avança para assessoria. Combinado? Galera, vamos lá. XPML e VISC11. Tô aqui com fiz uma planilha aqui de apoio para a gente poder bater os principais pontos aqui desses dois fundos. Então, vamos lá. XPML11 e VISC11, tá? Então, no momento que eu estou falando aqui, 5h40 da tarde do dia 6, pregão já está encerrado, VISC11 a 120,94, XPML a 118,7. Então, primeiro ponto aqui que a gente tem para esses dois fundos, PVP. Então, no caso do XPML, 1,06. No caso do VISC, a gente tem aqui um PVP abaixo de 1. PVP aqui da ordem de 0,94. Tá? Ou seja, o valor de mercado do VISC está abaixo do patrimonial. Beleza? Mas que fique claro, a gente já falou isso em outros vídeos. PVP não é a melhor métrica para dizer se um fundo de tijolo está barato ou caro. A melhor forma de você avaliar é usando o modelo de Gordon. Fazer uma projeção dos próximos dividendos e descontar isso a uma determinada taxa. Eu gosto de usar um prêmio de risco, e aí, a depender do fundo, no caso o fundo de tijolo, a depender da vacância, alavancagem, prazo médio de vencimento de contratos, eu vou pontuando ali um prêmio de risco e aí somo a uma taxa que eu uso, a taxa do Tesouro IPCA. Pego a taxa pré-fixada do Tesouro IPCA 2035, 2045, faço uma média e somo com o prêmio de risco. Então, eu faço a projeção dos dividendos e desconto a essa taxa. Beleza? Liquidez média diária. No caso aqui do VISC11, a gente está com uma liquidez aqui beirando os 15 milhões. Deixa eu ajustar aqui para colocar como financeiro. Vamos lá. Então, isso aqui é um dado financeiro, isso aqui é um dado financeiro. Deixa eu aproveitar para corrigir. Isso aqui é percentual, isso aqui é percentual, aqui é percentual e aqui também é financeiro. Boa, vamos lá. Maravilha. Então, perfeito, vamos voltar. Então, liquidez média diária aqui, no caso do VISC, da ordem aqui, quase 15 milhões de reais. Então, vamos corrigir aqui. Então, da ordem de 15 milhões de reais. Quando a gente está falando do XPML, a gente tem aqui uma liquidez diária na casa de 11 milhões. Perfeito. Então, 110 não, 11 milhões. Então, são dois fundos que têm um bom volume de negociação diário, um risco de liquidez extremamente baixo. Participação no IFIX, que é o nosso índice de fundos imobiliários. No caso do XPML, a gente tem uma participação aqui de 3,51%. Deixa eu mexer aqui no decimal. Pronto, 3,51%. No caso do VISC11, vamos corrigir aqui. A gente tem, no caso do VISC11, uma participação de 2,58. Então, 2,58. Beleza? 2,577. Beleza. E aí, a participação no
do VISC11 no IFIX, ela acaba sendo um pouquinho menor, mas são dois fundos que estão muito presentes no nosso índice. Esse é um parâmetro até para você poder avaliar a robustez do fundo. Se o fundo faz parte de um índice, é porque de alguma forma ele tem uma relevância no mercado. É claro que você não pode olhar única e exclusivamente a participação do fundo no IFIX e achar que é um baita fundo. HCTR faz parte do IFIX. Fica aí a reflexão. Vamos lá, patrimônio líquido do fundo. No caso do XPML, a gente tem aqui um patrimônio de quase 3,7 bi. Então, realmente, um patrimônio muito robusto. Tá? O fundo fez uma aquisição gigante há pouco tempo. Deixa eu colocar assim. Boa, 3,7 bi. E no caso do VISC11, que também fez uma emissão muito robusta, captou ali 875 milhões, 3,7 bi também. Então, dois fundos aí que estão bem próximos em termos de patrimônio líquido. Tá? Eu estou aqui colocando de forma aproximada, tá? Mas olhando no detalhe, o VISC11 tem um patrimônio ligeiramente superior ao do XPML. Agora, vamos olhar para parâmetros dentro dos fundos. Aqui eu estou olhando parâmetros gerais, tá? Agora vamos pegar no detalhe ali cada fundo imobiliário. XPML, e aí eu vou usar para isso o relatório gerencial. Então, quando a gente olha aqui no caso do XPML, a carteira do fundo ela é composta por 17 shopping centers, tá? Aqui é o relatório de janeiro, tá? Mas vale comentar que a gente teve um anúncio ali de participação, de compra de participação de mais 6 shoppings, somando aí quase 2 bi de investimento. Então hoje o fundo tem ali no seu portfólio 23 imóveis, os 17 do relatório mais os 6 da participação que foi comprada. O VISC11, por sua vez, possui ali uma carteira com, vamos colocar aqui, 25 shopping centers. Tá? Aqui a gente tem a distribuição pelos shoppings, da participação que cada ativo tem no resultado operacional líquido. A gente vê uma boa diversificação aqui, uma divisão em alguns quase que igualitária, tá? A maior parte aqui sendo correspondente ao Prudent Shopping, seguida aqui do Campina Shopping, depois o Porto Velho Shopping, Campina Shopping, Praia da Costa, Granja Viana. Então, uma divisão assim quase que igualitária na carteira. Beleza? E aí a gente tem 25 shoppings presentes aí em 14 estados. Então é um fundo que está bastante diversificado em termos geográficos. É um fundo que tem ali participação nos principais estados aí do país. Beleza? Espero que um dia a gente veja aí que o fundo esteja todo exposto ali no Brasil. Tá? Então a gente tem 23 imóveis no XPML, 25 imóveis no VISC11. Ponto interessante, boa diversificação de imóvel, tá? Boa diversificação geográfica. Quando a gente olha para o XPML, vamos dar uma olhadinha aqui. A gente tem, deixa eu ver se a gente consegue pegar exposição aqui. A maior parte tá na região sudeste, São Paulo, seguida aqui de nordeste, norte e sul. Então a gente vê, o fundo aqui tem participação em São Paulo, alguns shoppings aqui em São Paulo, tem no Rio de Janeiro, Caxias, onde eu morava, tem em Salvador, o fundo tem participação lá em Natal, tem em BH, tem em Manaus, tem em Porto Alegre, tem em Curitiba. Então o fundo está realmente bem diversificado geograficamente também. Beleza? Então, bastante imóvel na carteira, bem diversificado geograficamente, o risco acaba diminuindo. Vacância física. Então vamos olhar aqui como é que está a vacância do XPML. Quando a gente olha aqui, vacância na casa de 4,4%. Beleza? Deixa eu corrigir aqui. Então, vacância na casa de 4,4%. Quando a gente olha para o VISC11, a gente tem aqui uma vacância na casa aqui de 5,9%. Uma vacância ligeiramente superior, tá? A gente, olhando esse histórico de 12 meses, a gente não está no maior patamar de vacância, tá? Tá bem próximo aqui com o que a gente estava ali em dezembro. Então, uma ocupação de 94%, uma vacância de 5,9%, tá? Então, vamos corrigir aqui, uma vacância de 5,9%.
E aí a gente vai para alavancagem, o nível de endividamento do fundo frente ao seu patrimônio. Então, quando a gente olha aqui para a carteira do VISC, a gente vê que o fundo tem ali cerca de 702 milhões de reais de alavancagem. Então, vamos pegar aqui então 703 milhões e dividir pelo patrimônio. Então, a gente vê uma alavancagem aqui da ordem de 19%. Considerando que o fundo tem uma boa geração de caixa, está bem diversificado, tem um patrimônio muito robusto, não é uma alavancagem que incomoda o fundo. Vamos dar uma olhada aqui no XPML. A gente tem aqui em termos de obrigações, vamos somar aqui as obrigações e dividir pelo patrimônio. 159,7 mais 170,7 mais 181,8 mais 62 dividido por 3.700. Então a gente tem uma alavancagem aqui da ordem de 15,5%. Vamos colocar 15%. Então, os dois ali bem próximos em termos de vacância, VISC 11 com uma vacância um pouquinho maior, alavancagem também bem próximo. XPML agora em termos de média de dividendos, tá? Vamos dar uma olhadinha aqui pelo Status Invest. Então, o fundo pagou 90 centavos em dezembro, pagou 92 centavos em janeiro, pagou 90 centavos em fevereiro, pagou 85 centavos ali em outubro, 85 centavos em novembro. Então, o fundo está ali mantendo uma média de 87, 88 centavos ali nos últimos 6 meses. Tá? Então, vamos considerar aqui na média os 88 centavos. Quando a gente olha para o VISC 11, a gente já está aí rodando no patamar de R$1 nos últimos meses. Então, a média, o pagamento de setembro foi ali 92 centavos, tá? Então, a gente está ali numa média bem próximo a R$1, beleza? Inclusive, é o guidance ali de distribuição entre 1 e 1,10, de acordo com o relatório, tá? Deixa eu até trazer aqui a questão do pagamento de dividendos, qual que é a expectativa do fundo ali para a questão dos dividendos. O guidance é manter ali, pelo menos nesse primeiro semestre, entre 1 e 1,10. É importante dizer que é um guidance, tá? É uma projeção. Isso não significa que vai ser desse jeito, tá? Que é para o investidor esperar. É uma projeção. Isso pode se realizar ou não. Beleza? E aí, para a gente poder fechar, vou usar aqui o mais retorno para fazer uma comparação de rentabilidade, tá? Aqui a gente está considerando os dividendos que já foram pagos e aí pegando um cenário onde os dois fundos coexistiam, o VISC 11 e o XPML, e daí estou fazendo a comparação com o IFIX. Então a gente pode ver que no retorno acumulado, a última data aqui base é dia 5 de março, estou gravando esse vídeo no dia 6, então a gente vê que o retorno acumulado do VISC ele é ligeiramente superior ao do XPML, tá? Mas a gente vê que os dois retornos estão bem próximos e ambos conseguindo superar com muita folga o IFIX, nosso índice de fundos imobiliários. Beleza? Então, fizemos aqui uma comparação dos dois fundos, mostrando aqui rentabilidade acumulada, mostrando os principais indicadores aqui, que fique claro, tá? Não se trata de recomendação de compra ou venda dos fundos, é basicamente fazer uma comparação aqui dos dois gigantes do segmento de shopping. E aí, gostou? Me manda nos comentários aqui quais comparações que vocês querem que eu faça. Obviamente que sejam dois fundos do mesmo segmento. Não faz sentido comparar um fundo de shopping com um fundo de galpão. São duas dinâmicas diferentes. Então, é interessante comparar dois fundos do mesmo segmento. Combinado? Então, é isso. Espero que você tenha gostado. Reforço os pedidos que eu fiz no início. Aí, deixa o like, se inscreve, clica no sininho, ativa as notificações. Se tiver interesse na minha assessoria, me manda uma mensagem aqui no Instagram. Combinado? Então, nos vemos num próximo vídeo. Um forte abraço.